Aposto que em algum momento da sua vida, quando criança ou adulto, já sonhou em ter superpoderes, como super-heróis, não? Infelizmente somos meros mortais. Mas se eu te falar que existem pessoas com superpoderes dignos de super-heróis ou quase, você acreditaria? Não? Então venha comigo que eu te mostrarei esses quase mutantes. E aí, eu sou o Vani Júnior e bem-vindo ao Estante do Saber. Mas você aí que já é inscrito, dá uma ajudada aí, dá um like e comente aí sugestões de temas novos para nós trazermos para vocês. Mas chega de falação e vamos pro vídeo. O Homem Anti-Choque. Este é Ma Chang-gang, que consegue encostar em cabos de alta voltagem sem sentir dor alguma. Tudo começou quando a sua televisão estragou e ele tentou consertá-la. Durante o processo, ele tocou acidentalmente nos fios desencapados, que causaria algum estrago para qualquer ser humano, mas não fez absolutamente nada com ele. Ele resolveu checar outros tipos de voltagens, com tensões ainda maiores, e descobriu que era imune a choques. Depois de passar por diversos testes, Ma Chang-gang descobriu que, devido à sua mutação genética, ele tem resistência a choques elétricos 8 vezes maior do que um ser humano comum. Crianças, não tentem testar se vocês também têm esse tipo de resistência, que provavelmente não. Forrest Gump da vida real. O norte-americano Jim Karnazes é um corredor capaz de feitos impraticáveis para um ser humano comum. Você é desses que sofrem para correr 10 míseros minutos na academia? Prepare-se para morrer de inveja. Algum dos seus feitos nada modestos é a sua participação de 50 maratonas em 50 estados em 50 dias consecutivos. Só de falar já até cansei. E da vez que correu 563 quilômetros durante 3 dias sem parar nem para dormir. Loucura, não? E é claro que chamou muita atenção. Passou por alguns exames logo depois das maratonas e descobriram uma mutação genética no corpo de Jim que faz com que suas células musculares não se desgastem com o exercício. Um exemplo é a contagem de creatinina, que é uma substância liberada no músculo desgastado. O Jim, depois de uma maratona, gira em torno de 450, enquanto de um corredor profissional comum beira 2.500. Como se não fosse o bastante, ele ainda tem mais litros de sangue no seu corpo do que o normal. Isso ajuda a manter hidratado durante o exercício. É o nosso Forrest Gump da vida real, incansável. O câmera humana. Imagine você ter uma missão de ir para uma cidade desconhecida, olhar tudo, reparar nos mínimos detalhes e depois desenhar o que recordar. É bem provável que você lembre de alguns detalhes bacanas, mas não poderia desenhar tudo com precisão, a menos que você seja Steven Witcher. Ele viaja o mundo desenhando paisagens e cidades desconhecidas. Steven, quando tinha apenas 3 anos, foi diagnosticado com um tipo de autismo, conhecido como savatismo. É caracterizada por um distúrbio psíquico que faz com que algumas pessoas tenham habilidades extraordinárias em áreas específicas e particular, concretas e peculiares. Ele não só se lembra das paisagens apenas no momento que a desenhá-las, e sim ele retém cada imagem em sua mente para sempre, aparentemente. Se você que não guarda nem a data do aniversário da sua mãe está se perguntando como isso é possível, não? Se no caso anterior falamos de uma pessoa que tem excelente memória fotográfica, agora você vai conhecer a história de um homem que se lembra de tudo. E falo tudo mesmo. Estamos falando de Kim Peek, que infelizmente morreu em 2009, um americano de 55 anos que dominava pelo menos 5 campos da política, boxe e as estradas dos Estados Unidos. Memorizou 12 mil livros, entre eles a Bíblia, o Alcorão e toda a obra de William Shakespeare. Inclusive lia 2 páginas de uma vez só, no esquema de um olho lendo a página esquerda e o outro olho lendo a página direita. Estudos já confirmaram que ele era capaz de memorizar 98% de toda a informação que recebia. Sua história serviu de inspiração para o filme Encontro de Irmãos.
A explicação para uma memória absurda como a de Pique é a mesma do caso anterior. Ele também era portador do savantismo. Savantismo, cara. Ele também era portador do savantismo. E seu cérebro era capaz de guardar quase todas as informações. Incrível, não? Iceman. Wim Hoffman é também conhecido como The Iceman, o Homem de Gelo. É um palestrante motivacional holandês e atleta extremo, conhecido por sua capacidade de suportar temperaturas congelantes. Hoff estabeleceu um recorde mundial para a meia maratona mais rápida descalço no gelo e neve, com um tempo de 2 horas e 16 minutos. E se você acha que isso é absurdo demais, saiba que o danado já escalou o Monte Everest só de shortinho. Estabeleceu alguns recordes mundiais de maior tempo em contato direto de corpo inteiro no gelo e o total de 16 vezes, incluindo 1 hora e 42 minutos, dia 23 de janeiro de 2009, e 1 hora e 44 minutos em janeiro de 2010, e 1 hora e 53 minutos em 2013. Loucura, não? Em 16 de março de 2000, Hoffman estabeleceu o recorde mundial do Guinness Book para o mergulho mais distante sob o gelo, com uma distância de 57,5 metros. O mergulho em um lago perto de Pelo, na Finlândia, foi filmado para um programa de televisão holandês. Um teste no dia anterior quase terminou em tragédia, quando suas córneas começaram a congelar e ele estava nadando cego. Um mergulhador o resgatou quando ele estava começando a perder a consciência. Pesquisadores investigaram sua incrível resistência ao frio e descobriram que, de fato, ele consegue controlar o seu sistema nervoso central autônomo e suas respostas imunes apenas com meditação. O que significa que ele é capaz mesmo de comandar a resposta do próprio corpo ao frio. Então, quando algum engraçadinho disser que o frio é psicológico, provavelmente ele tem razão. Visão Matrix. Isao Machi é um samurai japonês com super reflexos, que tem vários recordes mundiais no Guinness Book por suas habilidades com a katana, que é uma espada originária do Japão, uma espada de samurai japonesa. Um deles, por exemplo, é cortar 1000 tapetes de palha em sequência em apenas 3 minutos e cortar uma bola de tênis em uma velocidade de 708 km usando apenas a sua espada. Impressionante, não? Mas tem muito mais. Ele conseguiu cortar uma bala ao meio num estande de tiro em Los Angeles em 2011. Então foi feito um vídeo com uma câmera especial que diminui a velocidade em até 250 vezes. Nesse vídeo podemos ver claramente a lâmina de Machi cortando o projétil, que estava em movimento a 88 metros por segundo. Esse cara parece que vive em bullet time. Eu que não queria arrumar confusão com esse cara, cê é louco. E aí, gostou do conteúdo? Nos conte qual é o seu super-humano favorito e qual desses poderes você gostaria de ter. Eu gostaria de ter os reflexos do samurai lá do Japão, eu seria imbatível. Mas comentem aí se querem a parte 2 com outros super-humanos. Gostaria muito que vocês sejam a minha companhia aqui. Então se inscreva e ative o sininho para ficar sempre atualizado e continue aí. Temos muito mais temas super interessantes. Até logo!